Pessoal, na aula passada vocês viram aí a respeito dos bind mounts, que é basicamente a possibilidade de persistir dados em um diretório que você criou manualmente no seu Docker host. É só que essa não é uma das melhores soluções para estar trabalhando com a persistência de dados, né? Imagina o seguinte, vamos supor que você sobe uma aplicação em container, né, faz a persistência de dados, setando ali um diretório no seu Docker host, para estar armazenando os logs dessa sua aplicação, logs importantes que serão utilizados até para auditorias futuras. E acidentalmente um usuário acaba removendo aquele diretório. Então, todos aqueles arquivos serão perdidos. Outro exemplo disso seria você subir aí um container contendo um banco de dados, né, que vai estar fazendo a persistência de dados ali no seu Docker host, com todos os registros daqueles usuários, né, que estão contidos no seu banco de dados. E acidentalmente um usuário acaba removendo, por exemplo, aquele diretório. Então, tudo ali que estava persistido será excluído. Uma outra solução seria através de volumes, que é bem melhor do que o bind mounts, né, que o próprio Docker, o próprio daemon do Docker irá fazer a gerência. Né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente utiliza essa solução? Então, estou aqui com o meu terminal aberto, né? O meu serviço do Docker já está em execução, e irei criar um volume. Né? Então, como é que eu faço isso? Então, Docker volume, create, irei passar o nome do volume que eu quero criar no meu Docker host para fazer a persistência de dados. Nesse caso aqui, eu quero criar um volume chamado teste Ubuntu. Então, note que teste Ubuntu foi criado. Como é que eu vejo, Lucas, os volumes que foram criados aqui no meu Docker host? É com o comando docker volume ls. Então, aqui eu vou ter diversos volumes, porque eu utilizo muito o Docker, mas no seu não vai ter essa quantidade de volumes. Mas, em especial, notem aqui o teste Ubuntu, que eu acabei de criar. E eu irei utilizar esse cara, né? Como é que eu posso fazer isso? Então, eu irei subir um container, docker run -it, e irei estar utilizando esse volume. Para isso, --mount, como vocês também já viram. Nesse caso aqui, eu não precisarei passar o type, como nós utilizamos lá no bind mounts, né? Type bind. Nesse caso, nesse tipo de solução, eu não preciso fazer isso. Eu preciso apenas definir o source, que nesse caso não será um diretório, mas sim o nome do volume que eu acabei de criar, né, que eu quero utilizar, na verdade, que é o teste Ubuntu, e o target, que será ali o diretório do meu container. Então, target, que é o volume Ubuntu, por exemplo. E em seguida, o nome da minha imagem. Então, note aqui que eu estou no meu container. Se eu listar os diretórios, note que eu vou ter aqui o volume Ubuntu. Entrando no volume Ubuntu, eu não vou ter nada, já que eu não persisti nada. Então, eu irei abrir aqui mais uma instância do meu terminal. Irei mostrar a vocês onde que fica, né, armazenado esse diretório desse volume que eu acabei de criar, que é o teste Ubuntu. Primeiramente, preciso de permissão, então irei logar com o usuário root, certo? E esses volumes ficam ali, pessoal, em /var, /lib, docker, volumes. Então, se eu listar, note que vai ter aqui todos os volumes que eu criei no meu Docker host, inclusive o teste Ubuntu, que eu acabei de criar. Entrando no teste Ubuntu, note que eu vou ter um diretório _data, né, que vai conter todas as minhas informações persistidas no meu Docker host. Né, nesse caso aqui, vamos entrar em data. Então, note aqui que eu não tenho nada, mas a partir do momento que eu crio algum arquivo, por exemplo, criar um arquivo vazio mais uma vez, arquivo.txt, se eu listar aqui, né, note que ele foi persistido nesse volume teste Ubuntu que eu acabei de criar no meu Docker host. Então, o que é que eu irei fazer? Eu irei estar saindo aqui dessa instância terminal, eu irei matar esse container, irei remover também docker container prune, já que ele está parado. Irei fazer a exclusão desse volume. Né? Como é que eu excluo um volume, Lucas? Através do comando docker volume rm, irei passar o nome do meu volume. Nesse caso aqui é o teste Ubuntu. Então, note que teste Ubuntu foi removido. E se eu verificar os volumes com docker volume ls, note que não vai ter mais o teste Ubuntu. Outra maneira, pessoal, ao invés de criar, né, o volume primeiramente e depois utilizar através ali do container, eu posso criar no momento que eu for executar um container. Como assim? Se eu executar docker run -it, né, -mount, obviamente, e passar o source, não é obrigado eu informar um volume existente. Se eu informar um volume que não existe, ele irá criar automaticamente isso para mim. Então, note aqui que eu quero criar um volume chamado novo volume Ubuntu, certo? E em seguida eu vou ter ali o target,
que eu irei passar também o diretório do meu container. Nesse caso aqui, sei lá, aplicação, só exemplo, aplicação, volume, e passar aqui, obviamente, o nome da minha imagem. Então, note que eu estou na minha imagem, vou ter aqui meu diretório, que eu criei a aplicação volume, dentro dela não vou ter nada, né? Abrindo aqui uma nova instância do terminal, iremos ver se o volume foi criado ou não. Então, já sabemos que é o Docker volume ls, né? Então, note aqui que eu tenho um novo volume Ubuntu, que foi esse volume que eu acabei de criar. Pessoal, outra maneira de estar criando também é através da flag "-v", que vocês também já conhecem. É o que é que nós iremos fazer agora. Eu irei sair dessa instância, irei sair do meu container, irei matar o meu container, está removendo tudo. Container prune, y, vou excluir esse volume que eu acabei de criar também. Docker volume rm, que foi o novo volume Ubuntu, beleza? Docker volume ls, note que foi removido. Como é que a gente pode estar utilizando a flag "-v"? Pessoal, é aconselhável até que você utilize o "-mount", por ser, apesar de ser um pouco mais verboso, é um pouco mais detalhado o que é que vocês irão fazer, né? Então, no "-v", note que está tudo ali implícito, basicamente em um trechinho só, né? O que será criado na sua máquina e o que será criado no container, mas com mount é um pouco mais verboso, mas é bem melhor de ler. Mas vamos aqui fazer com "-v" para que vocês possam notar essa diferença e ver também o funcionamento. Então, docker run -it e "-v", da mesma forma eu posso informar um volume aqui que não contém na minha máquina, que automaticamente irá ser criado. E ao invés de passar um diretório, eu passo aqui o nome de um volume. Por exemplo, volume do meu Ubuntu. É um pouco grande, mas só para exemplificar que é um novo volume. Irei passar um diretório ali do meu container, né? Nesse caso aqui, novo. E vou utilizar aqui o nome do meu container Ubuntu. Então, note que agora eu vou, se eu listar aqui o conteúdo, eu vou ter esse novo aqui. Se entrar em novo, obviamente não vai ter nada. Abrindo aqui uma nova instância, vamos verificar se esse volume foi criado. Então, docker volume ls. Então, eu vou ter aqui o volume do meu Ubuntu, que foi o volume que eu criei aqui. Então, como vocês viram, essa é uma solução que é gerenciada ali pelo próprio daemon do Docker, não precisamos estar setando um diretório manualmente e não está caindo ali naquelas armadilhas de estar acidentalmente perdendo algum dado, né, devido a uma má utilização. Então, esse seria uma das melhores maneiras para estar persistindo dados. Na próxima aula, pessoal, eu irei mostrar outro tipo de solução que o Docker oferece para a persistência de dados e eu espero vocês lá. Até a próxima aula.